Empreender é coisa de paranaense. Todo domingo, pequenas empresas, grandes negócios, aqui na RPC. Boa noite, Paraná. Oferecimento: Verão Condor, temporada de ofertas. Imóveis Brasília, mega liquidação total. Olá, boa noite. Boa noite para você. Ex-policial militar que foi expulso da PM é executado com mais de 140 tiros em Curitiba. Suspeito de participar do saque a um caminhão em Realeza, devolve 43 quilos de carne que levou para casa. Até agora, 16 pessoas estão na lista de investigados pelo furto. Como fica a situação de mais de 80 escolas estaduais que deveriam começar o ano letivo sob a administração de empresas privadas? Uma decisão da Justiça suspendeu o programa Parceiros da Escola. Um dos motores da economia paranaense deve acelerar. É que a próxima safra de soja deve recuperar tudo o que foi perdido no ano passado. A área plantada chega a 6 milhões de hectares neste ano. Grande parte disso tudo está na região oeste, onde agora entardece 23 graus. Vamos atualizar onde os banhistas não podem aproveitar a praia por causa da má qualidade da água. Saiu o novo boletim da balneabilidade do nosso litoral. Agora em Guaratuba a gente vê ali um tempo, sol entre as nuvens, temperatura na casa temos agora, não temos a temperatura. Daqui a pouquinho a gente atualiza para você. Na agenda de shows musicais do litoral do estado, a gente mostra ao vivo a expectativa pela apresentação de Gustavo Mioto, que sobe ao palco hoje em Matinhos. Fique com a gente, Boa Noite Paraná, volta logo depois do intervalo. Chegou o Mufato Alphaville, um Mufato que você já conhece, mas com experiências gastronômicas como você nunca viu. Um mercado completo, com buffet de dia, buffet oriental, pizzas e pratos prontos grelhados no almoço e no jantar. Visite a nova geração de lojas que vai se tornar parte do seu dia a dia. Vem pro novo Mufato Alphaville e surpreenda-se. Refresque a sua vida com o Festival de Verão Móveis Brasília. Ventilador Britânia 40 centímetros, 6 pás, só 10 de R$19,90 em Móveis Brasília. O litoral tá fervendo com o Verão Maior Paraná. Tem esporte e lazer para toda a família e shows incríveis e gratuitos. Luan Santana, Alexandre Pires, César Menotti e Fabiano, Sorriso Maroto, Zezé de Camargo e Luciano, Michel Teló, Fernando e Sorocaba, Titãs e muito mais. Além do palco Sunset com artistas paranaenses. Confira a programação no site e aproveite o maior festival de verão gratuito do Brasil. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Super Sale Condor. Produtos com até 50% de desconto. Confira! Leite UHT Clube Condor a partir de R$ 3,57. Arroz brancos AL 27,98. Ovos brancos Trinidades 13,97. Alcatra com maminha 38,97 o quilo. Picanha bovina congelada 44,90 o quilo. Amstel 269 ml 2,49. Beba com moderação. Sabão brilhante 1,600 kg 18,99. Super Sale Condor. Sempre mais barato. O Boa Noite está de volta com imagem ao vivo de Curitiba. Você vê ao fundo lá o Palácio Iguaçu. Na capital temos 22 graus nos termômetros. O governo do estado anunciou hoje que vai fazer este ano um concurso público para contratar 2.600 policiais militares. 2.000 para a PM e 600 para o Corpo de Bombeiros. Mas ainda não há data para divulgação desse edital do concurso. Na capital, a gente tem aí 22 graus. E uma operação das polícias civil e militar revelou o esconderijo de uma quadrilha especializada em assaltos a bancos e carros fortes na região de Ponta Grossa. 6 suspeitos morreram em confronto com a polícia. Munições e 20 quilos de explosivos. Segundo a polícia, quando as equipes chegaram ao local, houve troca de tiros. 6 pessoas morreram no confronto.
A gente já vai acompanhar de perto esse assunto que vem de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A gente retomou agora e vamos exibir a reportagem para você. Os suspeitos se escondiam nessa chácara. A polícia encontrou um arsenal de guerra, uma metralhadora .50 que tem potencial até para derrubar uma aeronave, 7 fuzis, munições e 20 quilos de explosivos. Segundo a polícia, quando as equipes chegaram ao local, houve troca de tiros. 6 pessoas morreram no confronto. Uma das paredes da casa ficou cheia de marcas. Nenhum dos 50 policiais que participaram da ação ficou ferido. Desde a aproximação, a gente nos identificamos como sendo polícia e, mesmo assim, eles efetuaram diversos disparos contra a equipe que teve que reagir. A chácara onde o confronto aconteceu fica na PR-151, entre Ponta Grossa e Palmeira. O local ficou isolado até o início da tarde para o trabalho das equipes de perícia. De acordo com as investigações, o grupo era especializado em crimes de roubos a bancos e carros fortes. A operação das polícias civil e militar era para cumprir um mandado de busca e apreensão. A suspeita era que o grupo se preparava para um roubo. A cidade que eles cometeriam um roubo a gente não sabe, por isso a gente focou em localizar esses criminosos para tentar evitar que esse roubo fosse cometido, justamente para não saber onde ocorreria. Nós estamos desde o ano passado em trabalho de inteligência por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar, monitorando essa quadrilha de roubo a bancos e roubo a carro forte. Eles estavam na região, a princípio, para atacar um carro forte. Nós tínhamos essa informação. 2 desses indivíduos que morreram saíram num benefício de saidinha e não retornaram para o sistema prisional. E agora estão sendo todos identificados, as armas também estão sendo periciadas, porque nós acreditamos que essas armas também tenham sido utilizadas em outros roubos no nosso país. A polícia já identificou que um dos homens que morreu seria o chefe do grupo criminoso. A identidade dele não foi divulgada. A gente só sabe que ele é conhecido em vários estados, né? Inclusive já passou um tempo fora do Brasil se escondendo e agora voltou novamente para cometer novos delitos. Além de todo o armamento, também foram apreendidos coletes à prova de balas, várias placas adulteradas e um carro blindado. A Polícia Civil agora quer saber se essa quadrilha foi responsável por outros assaltos a bancos no estado. A delegacia de Ponta Grossa vai investigar se mais pessoas participavam desse grupo criminoso e tentar descobrir onde eles planejavam agir. As investigações vão continuar, a busca de informações, tanto pela Polícia Civil quanto pelo sistema de inteligência da Polícia Militar, vai continuar através do que foi coletado ali para chegar no restante da quadrilha, se houver um restante da quadrilha. 4 pessoas morreram em um acidente hoje na região norte. 2 carros bateram de frente na PR-445. Com a violência da batida, um dos carros tombou e ficou destruído. A parte de baixo partiu ao meio e até o motor foi arrancado. O motorista estava sozinho, morreu na hora. Segundo a Polícia Civil, o veículo era de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O segundo carro parou fora da pista. Era de Goiás e carregava 5 pessoas. 3 delas morreram. Uma passageira chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista e uma criança que estava no banco de trás sobreviveram. Pelo que a gente pôde visualizar, ranhura em pista, os 2 veículos bateram e praticamente zeraram a velocidade ao mesmo tempo, por isso a quantidade de óbitos. Com certeza, um veículo estava tentando realizar uma ultrapassagem em local proibido e acabou colidindo. Tanto que a gente pode ver ali, né, a faixa contínua ali, que não é permitida a ultrapassagem nesse local. O acidente aconteceu na manhã dessa sexta-feira em Bela Vista do Paraíso, no norte do estado. Chovia forte no momento. Nesse trecho, a PR-445 tem pista simples e falta acostamento. Por conta da batida, parte da rodovia ficou bloqueada por várias horas. A gente teve um Onix Joy e um Onix Sedan. O Joy tinha um pneu careca, né, o pneu traseiro careca, que pode ter contribuído para o acidente. A princípio, não dá para afirmar quem seria o causador ou não do acidente, né? Então a perícia vai vir trabalhar, mais o auto de levantamento da Polícia Civil, para aí a gente abrir o inquérito e concluir as investigações.
E a gente continua falando sobre o caso, agora ao vivo, com o Felipe Bacarin, que vai contar também detalhes sobre as vítimas desse acidente. As vítimas já foram identificadas, Felipe? Oi, Soler, boa noite para você, boa noite a todos. Já foram identificadas, mas os corpos ainda estão em processo de liberação aqui no IML de Londrina. Gerson José de Almeida, de 32 anos, era de Campo Largo. Ele estava sozinho no carro que ficou tombado após a batida. Segundo a família, que já está aqui em Londrina, ele estava voltando do Mato Grosso do Sul para Campo Largo quando aconteceu esse acidente. As outras 3 vítimas são do estado de Goiás e a previsão é de que a família dessas vítimas chegue aqui em Londrina por volta das 9 horas da noite. Os documentos colhidos pela polícia no local do acidente indicam que as vítimas desse segundo carro são 2 mulheres, uma de 35 e outra de 60 anos, e um adolescente de 16 anos. Inicialmente houve uma suspeita de que essa mulher de 35 anos pudesse estar grávida, mas isso não foi confirmado no exame de necropsia aqui no IML. Outra informação que o delegado passou para a nossa equipe é que não foi encontrado nenhum frasco de bebida em nenhum dos 2 carros envolvidos nesse acidente. Os sobreviventes dessa batida, um homem que dirigia um dos carros e uma criança de 6 anos, foram inicialmente levadas para hospitais de Bela Vista do Paraíso. Durante a tarde foram transferidos para hospitais aqui de Londrina. A criança de 6 anos foi levada para o HU, está consciente, segundo a assessoria de imprensa do hospital, e também respira naturalmente e ainda está em atendimento pela equipe multiprofissional. Já o homem foi transferido para o hospital evangélico, mas o hospital não divulgou o estado de saúde dele. As informações que os bombeiros nos passaram no momento do acidente eram de que ele tinha sofrido apenas uma lesão em uma das pernas. Sobre a liberação da pista, a Polícia Rodoviária Estadual informou que a pista foi completamente liberada para o tráfego por volta das 3 horas da tarde. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Felipe. Aqui em Curitiba, a polícia investiga a execução de um ex-policial militar. Durante a madrugada, foram disparados mais de 100 tiros. O Bruno Fávaro acompanha esse caso e traz para nós os detalhes, né, Bruno? Boa noite. Oi, Ellen. Boa noite para você, para o Soler, para todos os amigos aqui do Boa Noite Paraná. O ex-policial militar Anderson Lobrigatti foi morto nessa madrugada no bairro Cidade Industrial, aqui na capital paranaense. E, de acordo com a investigação, ele tinha saído de um bar e foi deixar uma mulher que estava com ele na casa dela. Nesse momento, segundo o boletim de ocorrência, chegaram 2 homens encapuzados em uma moto e atiraram. Foram mais de 140 disparos, inclusive com o uso de um fuzil. A mulher que estava junto com Anderson, ela foi atingida na perna e levada para o Hospital do Trabalhador. Os disparos perfuraram a lataria do carro, que, segundo o boletim de ocorrência, era semi-blindado. Além da lataria do carro, o portão da casa também ficou cheio de marcas. Vários projéteis foram recolhidos pela polícia depois de ficarem espalhados no chão. A polícia está investigando esse caso e considera que se trata de uma execução. Até agora não há informações sobre quem são os homens que atiraram e mataram o ex-policial militar. Agora há pouco, o delegado que está investigando o caso deu uma entrevista para falar como está a investigação. Veja só. A equipe está diligenciando desde a madrugada já, certo? Os policiais estão em campo, coletando as informações, câmeras de segurança. Nós temos linha de investigação, mas por enquanto precisamos aguardar a confirmação dessa linha de investigação e precisamos também manter o sigilo ainda sobre o inquérito para não atrapalhar as diligências. O ex-policial militar foi expulso da corporação em 2021. Anderson Lobrigatti foi condenado pela justiça depois de atirar em meio à rua na Vila Corbélia, aqui na capital. E segundo a investigação da época, Anderson teria reagido à morte de um soldado da Polícia Militar na região dias antes. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso. Soler e Ellen. Impressionante, né, Bruno? A quantidade de tiros disparados aí contra esse policial militar, ex-policial militar, né? A gente continua acompanhando, sim, esse caso. Obrigada, Bruno. 4 dias depois do saque à carga de um caminhão
carregado com carne. Um dos saqueadores, a gente vê aqui imagens, né? Muita gente ali levando carne para casa, inclusive abraçada em pedaços enormes de carne. Um desses suspeitos aí prestou depoimento à polícia e devolveu um pedaço que tinha levado. A gente vem acompanhando essa situação, essa história aqui no Boa Noite, e a Jéssica Bergamo chega agora de Foz do Iguaçu para contar as atualizações para a gente. Quantas pessoas foram ouvidas até agora, Jéssica? Boa noite. Oi, Solero, uma ótima noite a você e a todos. Até agora, 8 pessoas foram ouvidas, mas segundo a Polícia Civil, na segunda-feira, outras 8 pessoas devem ser interrogadas também, totalizando então 16 pessoas identificadas até o momento. Uma delas é essa que aparece na imagem, então, abraçada a uma peça de carne. Ele foi intimado e quando chegou para ser ouvido na delegacia, junto com o advogado, já levou os 43 quilos de carne que havia furtado do caminhão que tombou lá em Realeza, no sudoeste do estado. O homem levou a carne dentro de um saco plástico já fracionada. As peças congeladas foram guardadas dentro de um freezer da delegacia da Polícia Civil, mas já são consideradas impróprias para consumo e serão destruídas. O suspeito que devolveu a carne furtada é empresário em Realeza e a polícia não divulgou o nome dele. 11 veículos também foram identificados por imagens feitas pela Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Civil continua investigando o caso. A polícia pretende, inclusive, identificar todos os envolvidos no saque. Os suspeitos, inclusive, podem responder por furto simples ou qualificado, que aí dá uma pena de 1 a 4 anos de cadeia de prisão, né? E também uma multa. Volto com vocês. Pois é, essa é uma situação que a gente vai continuar acompanhando, né? Que chama muito a atenção, porque a gente vê ali os carros que pararam, muitos carros ali. Certamente as pessoas não têm, assim, é uma cara de pau da pessoa, né? Parar o carro numa rodovia, inclusive correndo o risco de provocar acidentes para fazer um absurdo desse aí. Obrigado pelas informações, Jéssica. Até mais. Em Marialva, perto de Maringá, a polícia procura um homem que cometeu o crime de importunação sexual contra uma mulher. A vítima tinha acabado de sair da academia e se preparava para entrar no carro quando foi surpreendida por um homem de moto, esse que aparece aí na imagem. A mulher contou que a polícia ficou sem reação, contou para a polícia, né, que ela ficou sem reação na hora em que o suspeito até desvia o trajeto que está fazendo para passar a mão no corpo dela. O crime foi na semana passada e a vítima procurou ontem a polícia, depois de conseguir acesso a essas imagens que você vê aqui no Boa Noite. Segundo o delegado que cuida do caso, assim que for identificado, o homem que aparece na moto deve responder pelo crime de importunação sexual, que prevê pena de até 5 anos de prisão. Hoje tem show nas areias do nosso litoral. É mais um fim de semana de apresentações, de graça. E o repórter André Zanfonato chegou hoje a Matinhos. E é ele que vai passar o fim de semana na praia para trazer as informações aqui no Boa Noite. Começando por hoje. Conta pra gente aí a expectativa pela apresentação do Gustavo Mioto, que é a principal atração de hoje, pelo que eu sei, André, é isso mesmo? Boa noite. É isso mesmo, Soler. Boa noite para você, para Ellen, para quem está nos acompanhando. A gente fala ao vivo, então, aqui do palco, onde hoje, a partir das 9h30, o cantor Gustavo Mioto sobe para alegrar uma multidão que já começa a se aglomerar aqui em frente ao palco. O pessoal já está esperando, estava esperando aqui 2 horas antes, até mais, para acompanhar esse show. A gente lembra que é apenas um dos shows que acontecem durante os fins de semana aqui no litoral. Não só aqui, mas também em Pontal do Paraná. No último fim de semana, em 5 shows, foram aproximadamente 300 mil pessoas que passaram, então, por essas arenas que foram montadas, tanto no balneário de Marisol, quanto aqui na arena montada, então, em Caiobá, em Matinhos. Hoje à noite, então, como eu disse, tem show com Gustavo Mioto a partir das 9h30 da noite. E em Pontal do Paraná, a partir das 9h, tem Guilherme Santiago. Já amanhã, em Matinhos, a partir das 10 horas da noite, a mesma dupla, então Guilherme Santiago. E em Pontal do Paraná, a partir das 10, tem Sambô. Para reforçar a segurança de uma multidão que vem para cá também, a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros organizaram então e contrataram durante um período de 2 meses
plataformas pantográficas elétricas. Elas elevam, então, tanto Polícia Militar quanto o pessoal do Corpo de Bombeiros até 10 metros do chão para conseguirem observar melhor todas essas pessoas, toda a movimentação que acontece nas areias, então, nos locais de shows. Hoje à noite, por exemplo, aqui em Caiobá, em Matinhos, são 4 dessas plataformas para ajudar no monitoramento, para ver se tem algum tipo de tumulto ou se alguém está precisando de algum tipo de ajuda. O pessoal também consegue monitorar a água do mar, então os banhistas também vão ser monitorados nesse momento. Eu volto com vocês aí. Ô André, já tem bastante gente aí, né, no gargarejo esperando aí os shows. Você e o Jairton Conceição, que é o repórter cinematográfico que desceu a serra aí com o André, vocês foram pela 376, né? Justamente para ter ali uma noção de como seria essa viagem diante das notícias que a gente tem de fortes chuvas em Santa Catarina. Claro que o paranaense também se dirige para o estado vizinho, né, para aproveitar o fim de semana. Isso é muito comum, ainda mais nos fins de semana como um todo, na temporada, né? Vocês notaram alguma situação, algum bloqueio, algo chamou a atenção, André? Olha só, Soler, a gente desceu hoje por volta das 2h30 da tarde, saindo de Curitiba e da sede da RPC. Então desceu, como você disse, pela BR-376, entrando até a cidade de Garuva para chegar aqui em Guaratuba. Esse trajeto foi bastante tranquilo, não tinha uma movimentação tão intensa, levando em consideração que era uma sexta-feira, que é uma sexta-feira. A gente gravou algumas imagens, então, dessa saída, logo depois do contorno leste, ali em São José dos Pinhais, pela BR-376, a gente percebia que tinha uma movimentação relativamente intensa, mas sem formação de filas. Depois, na região da Serra do Mar, também não tinha uma movimentação tão intensa. Enfim, a gente veio de maneira tranquila até a cidade de Guaratuba, depois chegamos aqui em Matinhos. Importante lembrar para o motorista que vai pegar a BR-376, depois entrando em Santa Catarina, a BR-101, existe um bloqueio total da BR-101 na altura do quilômetro 181. De acordo com a concessionária que administra o trecho, houve um dano ali em uma galeria e precisou então ser interditada totalmente a rodovia. Ainda não tem uma previsão de liberação. O motorista que descer, por exemplo, sentido Florianópolis, precisa prestar bastante atenção na sinalização que está sendo feita ao longo do trecho da BR-101, justamente por conta de desvios que estão sendo orientados nesse momento. Então o motorista precisa ter paciência nessas rotas alternativas, prestar bastante atenção, porque Santa Catarina ainda sofre com as chuvas. Eu volto com vocês. Obrigado, André. Bom, vamos agora falar aqui de viagens de ônibus, né? A gente tem imagem da rodoviária aqui de Curitiba para falar justamente da saída aí de ônibus. Até agora nenhuma viagem para o estado vizinho foi suspensa por causa das chuvas e castigam o estado. Mas as saídas com destino a Florianópolis estão chegando atrasadas ao destino por causa desses desvios na BR-101. Bom, Santa Catarina e também o litoral norte catarinense ainda continuam em alerta máximo para deslizamentos e para temporais. E o Paraná também tem alerta de temporais, grande parte do nosso estado, para esse sábado. Assunto para Samile Penteado, que nos acompanha na previsão do tempo desta semana. Samile, para quais regiões esse alerta se aplica, hein? Boa noite para você. Oi, Ellen Soler, boa noite para todo mundo. Olha, são várias áreas, Ellen, mas principalmente entre as regiões norte pioneiro do Paraná e parte da região central e leste aqui do estado. A gente confere mais detalhes nesse mapa do Climatempo sobre o alerta de temporais para esse sábado, então, aqui no Paraná. Nessa parte em vermelho, o risco é para chuva moderada a forte, com ventos que podem chegar a 70 km por hora. Já na parte em amarelo, a chuva tende a ser um pouco mais calma. Um corredor de umidade que vem do norte do Brasil está contribuindo para a formação de chuva em várias regiões do Paraná. E falando em chuva, também choveu hoje em Guarapuava. A nossa equipe fez imagens da chuva durante a tarde. O céu estava bastante fechado. Aliás, Guarapuava está entre as cidades onde mais choveu no estado hoje, segundo o CIMEPAR, com acumulado de 49 milímetros até às 5 horas da tarde. E vamos agora com imagens ao vivo de Foz do Iguaçu, cidade que teve a 10ª maior temperatura do Brasil hoje, com 37 graus.
Mas e para o sábado? Como ficam as temperaturas para amanhã, será, hein? A gente confere agora comigo aqui nesse mapa também do estado. Para amanhã, a temperatura mínima começando em 19 graus aqui em Guarapuava, mesmo para a região de Curitiba, dos Campos Gerais. Já as máximas sobem um pouco, alcançando os 25 graus em Guarapuava, mesmo para os Campos Gerais, 27 em Curitiba e 30 graus de máxima para o litoral. Já no Noroeste, máxima de 28 e em Foz do Iguaçu, máxima de 34 graus previstas para amanhã. Agora para Curitiba, o sabadão então é de sol com muitas nuvens, bem carregado amanhã por lá, mas o sol até aparece. Mínima de 19 graus e máxima de 27. Chove bastante amanhã por lá com volume de 25 milímetros. E essa chuva deve continuar até a próxima sexta-feira, mas diminuindo. Vocês percebem que na segunda-feira o volume previsto é de apenas 4 milímetros, então bastante chuva nesses próximos dias. Agora, hoje é sexta-feira, dia de boa noite de norte a sul, por isso a gente confere como fica o tempo nessas cidades durante o fim de semana, então amanhã e também no domingo. A gente escolheu aqui Mandaguari, com o sábado também bastante nublado, o sol também aparece, mas com máxima de 25 graus previstas para amanhã. No domingo também a máxima prevista para Mandaguari é de 25 graus. Já em Perobá, o dia segue mais quente, com máxima de 32 graus, tanto para o sábado quanto para o domingo. Para Boa Esperança do Iguaçu, a temperatura é bem parecida, é a mesma na verdade. Sábado com mínima de 23 e máxima de 32 graus para amanhã, domingo com mínima de 22 e máxima de 32. Antonina, máxima de 29 graus para amanhã, sábado, e no domingo máxima de 27. Já para Porto Vitória, só Ivete, máxima de 27 graus para amanhã e de 29 graus para o domingo em Antonina. E eu me despeço com imagens de Guaratuba. Ela vai ser a cidade exibida amanhã no Plug. Agora faz 27 graus na cidade. Para o sábado, a previsão de céu parcialmente nublado e chances de chuva. Máxima de 29 graus para amanhã. Eu volto com vocês aí no estúdio. Um ótimo sábado para todo mundo. E amanhã a gente se encontra aqui no Boa Noite Paraná com mais previsão do tempo para todo o estado. Ellen Soler. Obrigada, Samile, pela companhia. Vou estar de folga amanhã, mas com certeza acompanhando você na previsão do Boa Noite. Bom trabalho. 82 escolas da rede estadual deveriam começar o ano letivo com mudanças administrativas. Elas fazem parte do programa Parceiro da Escola, que prevê a terceirização dessa gestão administrativa dos colégios. Só que ontem a Justiça determinou a suspensão do programa. Os contratos foram assinados no começo da semana e o impasse agora é como vai ficar a administração desses colégios. Neste colégio em Curitiba, com mais de 600 alunos matriculados, a empresa selecionada para assumir a gestão já havia começado o trabalho. Segundo o diretor, além do levantamento do que precisa ser consertado, também foi feita uma limpeza geral. Já começou a contratação dos profissionais, já começamos a limpeza das calhas e já começamos a limpeza da grama e a verificação das necessidades estruturais, né? Troca de ventiladores, a questão da parte elétrica, a questão do telhado. Então, eles já fizeram todo o levantamento para estar agilizando e dando celeridade a esses serviços emergenciais estruturais que precisam ser feitos para o início do ano letivo. O Colégio Estadual São Brás é um dos 18 aqui de Curitiba selecionados para ter a gestão repassada a uma empresa particular. Em todo o estado, são 82 de 34 cidades. Esses colégios foram divididos em 14 lotes e repassados às 3 empresas classificadas pelo governo do estado para fazer parte do programa Parceiros da Escola. Os contratos do programa Parceiro da Escola são válidos por 4 anos e prevêem o repasse de mais de R$1 bilhão a 3 empresas. A Secretaria de Educação estima que em 2025 deve repassar 262 milhões de reais às empresas e afirma que os valores variam de escola para escola, mas que, em média, o custo por aluno deve ser de quase R$500 por mês. O secretário de Educação, Rony Miranda, falou sobre os valores antes da decisão judicial que suspendeu a parceria. A média hoje é 830. Para o parceiro serão R$490, por quê? Não engloba todos os serviços. Energia elétrica, água, internet, alimentação, os professores concursados, funcionários concursados, continuam sendo do Estado, custeado pelo Estado. O contrato que foi suspenso pela Justiça previa que as empresas ficariam responsáveis, por exemplo, pela manutenção dos espaços e contratação de professores substitutos.
Os diretores passariam a ter a responsabilidade apenas pedagógica. As empresas também teriam direito de contratar ou substituir professores e outros servidores em casos de férias, remoção, afastamentos ou faltas de profissionais concursados. Os colégios particulares já estão nas escolas, estão vendo que precisa ser trocado vaso sanitário, aonde precisa ser pintado, pisos que precisam ser trocados, já estão fazendo esse trabalho dentro das escolas. E também já verificando quantos professores precisam ser contratados que são temporários. O nosso diretor vai demandando ao colégio particular. Faltou um professor hoje, por exemplo, ele vai comunicar ao colégio particular que ele faça a substituição desse professor, ele terá 24 horas para substituir. Mas a decisão da Justiça, que suspende o parceiro da escola, destacou 9 pontos com irregularidades. Entre elas, a impossibilidade de terceirização das atividades de ensino e impossibilidade da contratação direta de professores pelas empresas credenciadas. Para a Justiça, o programa Parceiro da Escola extrapolou seu objetivo, que seria a transferência da gestão administrativa das escolas para as empresas, pois a contratação por particulares de professores e pedagogos, além de ter conexão direta com a atividade fim a ser prestada pelo Estado, viola os artigos da Constituição Federal, que estabelecem a necessidade de concurso público para o exercício do cargo de professor. Em nota, o governo do estado diz que a Procuradoria-Geral do Estado foi notificada da decisão, que tem caráter liminar, mas já prepara recurso. E lembrou que o programa passou pelo crivo da Assembleia Legislativa e tem aceitação superior a 90% nas escolas que participaram do projeto piloto. Hoje, o governo do estado contrata professores e funcionários temporários para as escolas pelo sistema PSS, Processo Seletivo Simplificado. Os concursos são feitos a cada 2 anos e o contrato vale por 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. O litoral do Paraná tem 30 pontos impróprios para banho. É o que aponta o 5º boletim de balneabilidade do litoral, divulgado hoje pelo Instituto Água e Terra. A gente volta a conversar com o André Zanfonato, que vai detalhar para nós alguns desses pontos, né, André? Boa noite, Matheus! É isso aí, Oi, Ellen, boa noite para você mais uma vez, boa noite para quem está nos acompanhando. Como você disse, então, atualmente aqui no Paraná, claro, nesses pontos analisados, temos mais pontos impróprios do que próprios para banho. Mas esse número vem melhorando, de acordo com esse último levantamento divulgado pelo Instituto Água e Terra. Foram 10 pontos que saíram de impróprios para próprios nesse último levantamento. Essa tabela que foi divulgada hoje vale até a próxima sexta-feira. As análises são feitas então em Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Ilha do Mel, Morretes e também Antonina. Então, dos 59 pontos avaliados pelo IAT, a gente tem 29 locais próprios para banho e outros 30 impróprios. Importante a gente lembrar que desses 30 impróprios, 10 são sempre impróprios, porque estão em locais de foz de rios, que geralmente já são impróprios. Então o IAT sequer faz a avaliação, porque já se sabe qual será o resultado. A gente preparou uma tela também para o pessoal de casa também se programar, entender quais são esses pontos aí para fazer uma visita um pouco mais segura. Os pontos impróprios, alguns que a gente tem então, são em Pontal do Paraná, Balneário Xangri-Lá, também tem Balneário Ipanema, 2 pontos, Praia de Leste, outros 2 pontos. Em Matinhos, 2 pontos estavam impróprios e agora voltaram a ser próprios. São na Praia Central e também à direita do morro. Já em Guaratuba, pontos que estavam próprios nas primeiras avaliações agora estão impróprios. Rua Generoso Marques, também no Dilma Bevervanzo e na Rua Ponta Grossa. Toda a lista com essas avaliações feitas pelo IAT está lá no G1 Paraná, que você também pode analisar e, claro, fazer a melhor escolha para se banhar aqui no nosso litoral. Eu volto com vocês. O André, no meio da bagunça aí, já está começando o show pelo jeito, né? E de novo você está pegando chuva aí, rapidinho? Tá nem ouvindo. Eu acho que o André não me ouviu, mas de fato o show está começando por lá, né? Ele está até com dificuldade de ouvir e de novo chovendo, né? Numa entrada ao vivo do André, agora no litoral do estado.
Depois do intervalo, a expectativa de recuperação do agronegócio em 2025. Boa noite, volta já. No Clube Amigão, você tem muita vantagem e oferta na sua mão. Para economizar de verdade, acesse o app Amigão. Costela bovina, R$19,98. Alcatra bovina com maminha quilo, R$37,97. Coxa com sobrecoxa, R$7,95. Óleo de soja, R$6,69. Heineken Long Neck, R$5,19. Beba com moderação. Mussarela a partir de R$29,90. Lava roupas Omo, R$24,98. Tá na mão, tá no app Amigão. App Amigão. Atenção, top ofertas Magalu, ofertas imperdíveis. Aproveite. Galaxy A06 128 GB, só 649. Smart TV 64K Samsung, 159 mensais. Lavadora Brastemp 17 quilos, 119 por mês. Sofá retrátil e reclinável, 59,90 mensais. Pneu Aro 14, Air Fryer 4 litros ou jogo de panelas, 269 à vista cada. Compre na loja e no app. Mês de aniversário de 100 anos Chevrolet. Realize o sonho do seu carro novo sem pagar parcela no primeiro ano. É isso mesmo. Onix 2025 sem pagar os 12 primeiros meses e depois paga parcelas fixas de R$ 1.399. E você ainda pode aproveitar a taxa zero. E mais, Tracker com desconto de até R$22 mil e planos com taxa zero. Isso mesmo, nada de juros. Não perca essa oportunidade. Vá até uma concessionária. Chevrolet. Festival de Verão, Móveis Brasília. Condicionador de ar Philco, 9.000 BTUs Inverter, 10 de 269,90 no cartão, em Móveis Brasília. O Paraná cultivou quase 6 milhões de hectares de soja nesta safra e deve recuperar as perdas registradas no ano passado, quando as plantações foram prejudicadas pelo tempo. Céu azul sem nenhuma nuvem. Dia perfeito para um início de colheita. Na propriedade do seu Moisés, em Cascavel, são 510 hectares de soja. As máquinas começaram a trabalhar esta semana. Essa primeira área aqui afetou um pouco. Logo recém o plantio deu uma estiagem, pouca coisa, deu um pouco de perca. Mas não foi assim uma perca grande. Eu acredito que deve ter dado aí aproximadamente uns 10% de perca. Lavouras em outras regiões do estado também sentiram esta estiagem. Mas as perdas não são significativas, segundo o DERAL, e nem se comparam com as registradas no ano passado. A crise hídrica em 2024 fez com que o Paraná tivesse uma grande quebra na safra. Foram colhidas 18 milhões e 500 mil toneladas de soja, 4 milhões de toneladas a menos do que se previa. Para esta safra, a previsão é de que 22 milhões de toneladas sejam colhidas. Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, as lavouras estão em boas condições. No Paraná, nesse momento, Adriana, elas estão com aproximadamente 85%, 83%, 85% em condições boas, tá? Em torno de 12% a 13% em condições médias e apenas 2% no máximo aí em condições não tão boas. O oeste do Paraná é a primeira região do estado a iniciar a colheita da soja. Por aqui já foram colhidas cerca de 20% das lavouras. Esse número corresponde a cerca de 3% da área colhida no estado. Se a colheita continuar nesse ritmo, o Paraná vai recuperar a vice-liderança no ranking de maior produtor nacional, lugar que perdeu para o Rio Grande do Sul em 2024. Reposiciona o Estado como um Estado importante, embora nas últimas 2 semanas a gente tem percebido uma certa inquietação em algumas regiões que começa a faltar água. A água é um insumo importante, é uma indústria a céu aberto, mas a previsão, as perspectivas ainda são as melhores possíveis. Além da chuva para aquelas lavouras que ainda estão longe de serem colhidas, a torcida também é para uma melhora nos preços. Hoje, no Paraná, a saca com 60 quilos está sendo vendida entre R$ 115 e R$ 134. Tem de colher e vender e pagar conta, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã como que vai estar os preços. Mas está defasado o preço, está baixo. O Meu Paraná deste sábado vai até as margens do rio Paranapanema. Cenários que são um convite para desacelerar.
Águas que recebem banhistas, pescadores e quem quer aproveitar a natureza. Pessoas que decidiram abandonar a correria para morar pertinho do rio. Se parar para respirar e a gente vai percebendo a simplicidade que nós temos vida. E quem viu no turismo uma grande oportunidade. Amanhã, às 11h45, no Meu Paraná. Uma ótima noite para você. Boa noite, um ótimo fim de semana. Boa noite, Paraná. Oferecimento Verão Condor, temporada de ofertas. Imóveis Brasília, mega liquidação total. Oi, gente, é uma alegria ter todo o Paraná ligadinho aqui no É de Casa. A gente se encontra todo sábado aqui na RPC. Volta por cima. Oferecimento Sadia. Chame a Sadia no Zap. Quem encomendou aquela emboscada pro João não foi, Carla? Não, Madalena.